Tenho tantas coisas a vos dizer, diz o Senhor, mas não sois capazes de compreender agora. Mas quando vier o Espírito Santo, aí então vocês vão compreender. É o que o Senhor está dizendo. Jesus tinha tantos mistérios para revelar para os apóstolos, para os discípulos, mas Jesus sabia que não poderia caber na cabecinha deles tantas coisas profundas. Os mistérios de Deus são muitos. Aliás, nem eu nem você compreende as coisas de Deus facilmente. Às vezes a gente demora para entender o que Deus quer da nossa vida, o que Deus quer de nós, por que a gente está vivendo numa determinada situação. E o que é que revela as coisas de Deus para nós? É o Espírito Santo. Por isso que Jesus diz: quando vier o Espírito Santo, então vocês vão compreender muitas coisas, né? Graças a Deus, Jesus enviou o Espírito Santo, o Paráclito. Aliás, agora em Pentecostes, no dia 4 de junho, nós vamos celebrar, tornar presente novamente aquilo que aconteceu no passado, que é a descida do Espírito Santo. Oh, bênção de Deus! Ainda bem que a igreja é conduzida pelo Espírito Santo. Ainda bem que nós não estamos sozinhos. O Espírito, segundo a teologia, o Espírito Santo, ele é como que um pedagogo. É ele que comunica o que a gente chama de pedagogia divina. Porque a gente não aprende as coisas do dia para a noite. Reparem para vocês verem que as crianças na escola, e você deve estar lembrado da sua época, talvez até vagamente, quando a professora passava aqueles conteúdos tão simples e você tinha uma dificuldade, né? Já passou na frente de uma sala de aula para você ver do ensino fundamental? A primeira série lá, a professora está lá: B mais A é igual a... as crianças juntos: Ba. É ou não é assim? É tudo simples, né? É uma linguagem simples, mas é a pedagogia. Imagina no primeiro dia de aula, a criança ouvindo a professora: hoje nós vamos falar da fórmula de Bhaskara. Ah, Jesus, não vou entender nada, né? Tem tantas coisas que até agora a gente não entende ainda, porque no mundo matemático, no mundo da história, tudo é complexo, mas existe uma pedagogia para a gente chegar lá, sim ou não? Existe. A gente precisa ir estudando dia após dia, ano após ano, né? Quem terminou o 2º grau aí, aprendeu tantas coisas. Eu estou só comparando para dizer que, do ponto de vista da fé, não é diferente. A gente, quando começa, a gente começa naquela simplicidade. Veja que a própria palavra de Deus é assim. Os primeiros 5 livros da Bíblia revelam o que a gente chama de pedagogia divina. Deus fala através de uma linguagem tão simples. Tanto é que quando a Bíblia vai revelar que Deus fez o homem e a mulher, o que a Bíblia diz? Que Deus fez o homem do barro e a mulher foi feita da costela de Adão. Um modo tão simples. A história de Adão e Eva, do jardim, ali aquele jardim, o paraíso, é uma forma tão simples. É o que a gente chama de pedagogia divina. Nem tudo que está ali naqueles livros, nos 5 primeiros livros da Bíblia, a gente pode levar ao pé da letra, porque é uma maneira de a gente entender como é que Deus criou a humanidade. É só uma maneira de mostrar. Então a gente não pode ser radical e dizer: ah, então exatamente Deus fez o homem do barro, fez a mulher da costela, e será se era só Adão e Eva mesmo que existiram, não tinha mais ninguém? Não, é só uma pedagogia divina. Porque se você fosse ler a Bíblia e entender exatamente como Deus criou a história da humanidade, talvez você e eu estaria até hoje com a Bíblia aberta assim, ó, sem entender nada, né? A gente ia travar. Imagine Deus revelar exatamente como Ele criou. Não, existe uma pedagogia. E na vida, o Espírito Santo vai nos mostrando também quem é Deus, como que as coisas se revelam. A gente, quando é criança, a mãe sabe que precisa ensinar aquelas oraçõezinhas fáceis, né? A gente aprende orações próprias de criança, que a gente reza até hoje. A oração do Santo Anjo, por exemplo, uma das primeiras orações que eu aprendi. E a mãe diz que o anjinho está caminhando com a gente, e depois a gente começa às vezes até a questionar as coisas de Deus, porque a gente começa a viver
Agora, não adianta muito estudo apenas, porque só o intelectual não vai revelar plenamente as coisas de Deus. Só a inteligência não basta. A Bíblia hoje está falando da sabedoria. O Espírito Santo traz sabedoria para nós entendermos as coisas de Deus. O estudo ajuda, né? Porque quem fez um curso bíblico, por exemplo, até estudou mais a palavra de Deus, isso ajuda você em vários aspectos, você a viver uma vida melhor, a você entender um pouco. Mas mais do que isso, filho, mais do que o intelectual, é a sabedoria. Por isso, todos os dias a gente deveria pedir: Espírito Santo de Deus, venha sobre mim, me dê força, Espírito Santo, para me entender as coisas de Deus, para me ter vontade de viver. Tem gente que tem estudo, tem gente que tem conhecimento, tem pessoas intelectuais e fazem tanta burrada na vida. Você conhece alguém assim? Eu às vezes recebo até nas casas de recuperação pessoas que entram para o mundo das drogas, pessoas estudadas, pessoas inteligentes. Quer dizer, então a inteligência não é tudo. Se a inteligência fosse tudo, não tinha tanta gente fazendo besteira na vida com o estudo que tem, hein? E você deve conhecer também pessoas que nem estudo tiveram e se deram bem na vida, né? Pessoas que construíram uma boa família, pessoas que são dignas, pessoas que têm uma sabedoria. É porque são pessoas que têm discernimento, e o discernimento vem do Espírito Santo. Vem do Espírito Santo. Talvez você nem estudou muito, nem o ensino fundamental terminou, porque são coisas da vida, você não teve talvez a mesma oportunidade, mas peça a Deus para que te dê a sabedoria, filho, porque entre a inteligência e a sabedoria, eu fico com a sabedoria. Eu fico com a sabedoria, porque para a gente vencer na vida a gente precisa disso. Como é triste a gente ver uma pessoa que perde o sentido da vida. Às vezes tem pessoas que você vai conversar e a pessoa não tem saída mais. Eu conversava com um pai de família e dizia, ele estava numa depressão, e eu tentava mostrar para ele um sentido para a vida dele. Você tem família? Ele diz: tenho. Então pense nos teus filhos, por exemplo, né? Quantos filhos você tem? Ah, padre, nem me fala em filhos. Nem me fala em filhos. Ter filho para quê? Para depois ficar julgando a gente, para não entender, não fazer o que a gente quer? Calma, filho, tá bom, mas e a esposa? Pior ainda, padre. Pior ainda, daqui a pouco você vai perguntar da sogra. Oh, Jesus, não tinha jeito, nada para ele prestava. E o trabalho? Não me fala de trabalho, padre. É desgosto para mim. É triste quando uma pessoa não acha sentido para a vida. Filho, filha de Deus, é o Espírito Santo de Deus que vai ajudar você a encontrar sentido para a vida. Você vai acordar de manhã com todos os problemas que você tem, que eu sei que não são poucos, hein? Sei que não são poucos. E se tiver alguém aqui que tem pouco problema, depois da missa, fale comigo que eu passo um pouco para vocês, que eu tenho bastante. Todos nós temos problemas, mas você vai acordar de manhã. Se você for sábio, você vai pelo menos fazer o sinal da cruz, e você vai dizer: Senhor, manda teu Espírito Santo sobre a minha vida, para que eu possa viver hoje, para que eu possa chegar naquele trabalho, Senhor, e possa buscar o meu pão de cada dia, ter discernimento nas palavras. Converse com Deus, filho, porque a sua força pelo menos é redobrada. Pelo menos é redobrada. É aí que a gente entende por que tem tanta gente que está no sofrimento, e você pergunta para aquela pessoa como que vai, e a pessoa ainda é capaz de dizer: melhor estraga. Graças a Deus eu não posso reclamar. Tem gente assim, às vezes não tem muito dinheiro no bolso, está desempregado, está passando por problemas de saúde, mas você pergunta como que vai, e a pessoa ainda diz: eu não posso reclamar. E por que tem gente que tem tanto e está reclamando de tudo? Tem uma diferença, é que tem gente que está cheio de Deus, e tem gente que nem Deus parece que tem mais no coração. Nem Deus tem. Que Deus possa, através desse Espírito Santo, que Ele já está nos preparando para receber, que Ele possa dar sentido para a tua vida, possa fazer você ser uma pessoa feliz. Não importa a situação que você esteja, as provações que Deus esteja permitindo na tua vida,
Mas eu tenho um recado para você que Deus me pede para comunicar. Em nome de Jesus você vai vencer, porque você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está conosco para nos fazer vencer e um dia chegar na glória eterna. Quem crê nisso, diga comigo, graças a Deus. Graças a Deus.